Quebrando a cabeça aqui sobre exercícios que envolvem números diretamente proporcionais, né? Veja a bucha que eu encontro, né? E que quando você vai assistir alguma videoaula, né? Quando você vai fazer alguma pesquisa com o professor, né? Não é na maioria dos casos, mas muitas das vezes acontece que todas as explicações que a gente encontra sobre um conteúdo específico de alguma matéria, né, a impressão que se tem é que o professor, na ocasião, ele pegou aí o exemplo mais fácil, né, para colocar como exercício, formular um vídeo e dispor na internet para pesquisa. Porque se você analisar nesse exemplo aqui que eu vou mencionar, né, a impressão que tem é que de fato isso fica nítido em alguns momentos, né, quando os professores eles pegam os exemplos mais fáceis, né, para explicar aí dentro de um item de alguma matéria e deixando aí para o aluno quebrar a cabeça quando tentar resolver sozinho questões de mais de difícil entendimento. Então eu penso que para uma explicação assim que fica disponível nas internets, eu acho que o professor ele deveria pegar tanto uma explicação de um exercício na sua forma mais fácil, quanto também explicar do mesmo exercício, mas agora com a questão mais difícil, né? mais cheia de detalhes e de pegadinhas. Porque veja, né? Eu tenho aqui uma questão que é o seguinte, ó, a questão 15 aqui desta prova que eu estou estudando, ó. Os números 7, x e 84 são diretamente proporcionais aos números 12, 96 e y, nesta ordem, né, que respectivamente significa nesta ordem. Então x mais y é igual a quanto? Né? Esse aqui é o exercício, né, que eu encontro na minha questão. Aí eu tentei resolver aqui sozinho, não consegui, né, conforme vocês veem aqui, eu anotei um monte de coisa, né, não consegui sozinho, né, foram 4 páginas aí, tentando resolver sozinho, não consegui. Falei, bom, agora eu vou, né, assistir uma videoaula dos professores explicando. Aí eu encontrei lá um problema de uma professora que ela diz o seguinte, olha, os números 3, x e 14 são diretamente proporcionais aos números 6, 8 e y, respectivamente, nesta ordem. Quais são os valores de x e y? Né? E aí ela disse o seguinte, ó, que para você encontrar, né, quando os números são diretamente proporcionais, você vem aqui no primeiro exemplo e você tenta descobrir aí qual é o número que multiplicado pelo número de cima dá como resultado o número de baixo. Então, por exemplo, qual é o número aqui dessa primeira grandeza aqui que eu multiplico por 3, que ele me dá como resultado a igualdade 6. Então, neste caso aqui é 2. Então, eu multiplico 2 vezes 3, que ele vai ser igual a 6. Então, agora eu descobri que eu multiplicando 2 vezes 3 dá 6. Agora eu vou pegar esse número 2 e vou sempre fazer essa mesma regrinha para as outras grandezas. Então, nesse caso aqui, eu tenho x8. Qual é o número, né, que eu troco pelo x e que eu multiplico esse número vezes 2, que ele dá como resultado o número 8. Então, neste caso aqui, 2 vezes quanto, que dá 8? Neste caso aqui, é 4. Então, 2 vezes 4 me resulta como igualdade 8. Neste caso aqui, qual é o número que eu multiplico por 14? Qual é o número que me resulta como resultado eu multiplicando 2 vezes 14? Então eu jogo aqui, ó, 14 vezes 2 vai me dar 28, certo? Aí aqui no enunciado, pronto, se nessa questão aqui do exemplo que a professora especificou, ela quer saber quais são os valores de x e de y, só aqui com esta resolução e com base na explicação dela, eu já encontrei o valor de x. X é igual a 4, que é o número que eu encontrei, que multiplicado por 2 dá 8. Então x eu já sei que é igual a 4. E qual é o número que eu multipliquei? Qual é o resultado que eu encontrei de 14 vezes 2?
foi 28. Então aqui eu já encontrei que y é igual a 28, certo? Ok. Essa foi a explicação da professora, né? No exercício dela, que ela colocou lá. Beleza, ok, fechou. Aí eu fui aplicar a mesma explicação que a professora deu aqui, ó. Eu fui aplicar para esse exercício da questão 15, uma questão também de grandezas diretamente proporcionais, né? E eu fui aplicar a mesma explicação da professora aqui nessa daqui de cima, tá vendo? Só que eu não encontrei, porque me digam aí uma coisa. Qual é o número que eu multiplico por 7 que vai me dar como resposta, como igualdade, número 12? Qual é o número que você multiplica tal número vezes 7 que você dá como resultado 12? Neste caso aqui não se aplica essa explicação da professora. Então eu penso que, com todo o respeito que eu tenho aos professores e admiração, mas eu penso que os senhores professores, né, que disponibilizam explicações aí nas internets gratuitas, tenham um pouco mais de empatia com os alunos, né? Os concurseiros, alunos que prestam vestibulares, que usam os professores e suas explicações como reforço aí para os seus estudos nas matérias do dia a dia, para concurso, vestibular, matérias escolares, enfim. Tenham esse carinho, galera. Então, assim, coloca a explicação, né, mais fácil, faça um exercício, depois dê a explicação também em um exercício do mesmo conteúdo da matéria, mas que tem agora uma complexidade maior. Porque nesse caso aqui da questão de concurso, a complexidade dessa resolução é muito mais difícil do que a complexidade dessa resolução aqui que a professora deu em sua explicação. Porque essa técnica que ela aplicou aqui, eu aplicando aqui não se aplica, não dá certo. Não existe nenhum número que eu multiplique por 7 que me dê como resultado 12. Entende? Então, assim, como que a gente resolve isso aqui? Eu gostaria que algum professor me ajudasse a resolver essa questão aqui, ó. Eu vou até frisar a questão 15 aqui, ó. Vou parar o celular um pouquinho em cima da questão 15, tá vendo aí, ó? Peço que algum professor de matemática, né, resolva essa questão e faça a sua resolução em um videoaula e coloque aqui para nós disponível na internet, né? Porque no caso da explicação aqui que eu encontrei no YouTube, referente a diretamente proporcionais, grandezas diretamente proporcionais, infelizmente pela explicação que a professora deu, para o caso desta questão 15 aqui, que caiu em concurso, infelizmente não deu certo. Né? Então, se tiver um outro método aí de resolução, por gentileza, algum professor resolva para nós e disponibilize aqui na internet, em seus canais aí, para ajudar também nos nossos estudos aqui, beleza? É isso aí, obrigado.